Uma questão básica das pessoas está diretamente ligado ao que chamamos de propósito, né? Em geral, a temática vem como o meu propósito de vida, né? Quando a gente olha isso, por exemplo, dentro de uma empresa, dentro de um projeto, um negócio, fica mais fácil de entender, porque quase sempre as pessoas, quando estão falando de um projeto, de uma empresa, um negócio, elas definem o propósito daquele negócio, né, ou daquela empresa. Ainda que seja conflitante ou desviado, né? Qual é o propósito da empresa? Qual é o propósito do negócio? Mas a gente pode estender essa ideia de propósito com qual é o seu propósito? Qual é o propósito do viver? Né? Eu responderia essa pergunta dizendo: o propósito da vida é a vida. O propósito da vida é viver. Mas o que exatamente isso significa? O que é propósito? Né? Por que a gente precisa ter um propósito? Ou a gente precisa ter um propósito? Ou o propósito já é ele em si, viver? Nessa distância de compreensão, me parece que criamos ideias de propósito para, quem sabe, um dia aprendermos a vida, aprendermos a viver. Mas até lá, como há aí um percurso, criamos um monte de programas, um monte de processos chamados propósito de vida, propósito de algo, e quase sempre a gente se distrai deles, ou se desvia deles. Né? E é isso que chega como temática, como questão de alguns clientes no trabalho sistêmico, no trabalho da constelação. O olhar para esse propósito. E quando você olha isso sistemicamente, ou posiciona um representante para o propósito da vida, ou para o propósito de um negócio, de uma empresa, você vê a força que isso tem e o quanto que as pessoas ou a própria empresa está distante ou ficou distante do propósito porque aconteceram uma série de desvios. E o trabalho passa a ser o reencontro com o propósito. Pensando numa vida, pensando numa pessoa, agora, né? O propósito é reencontrar a biologia. O propósito é viver. E é por isso que quase sempre num trabalho sistêmico, seja o representante de uma doença, o representante de uma dor, de um sintoma, ou o representante do propósito, ele olha para a vida, olha para a força que tem a vida. E convida as pessoas que estão ali sendo representadas, o cliente ou o negócio do cliente, a olhar para isso. Parece que ele está ali implicado de relembrar as pessoas da sua própria força, da sua própria origem e do essencial. O essencial é a vida. O essencial é honrar essa experiência e vivê-la intensamente, fortemente, na sua propriedade, no momento em que
na relação entre o corpo, a alma e o espírito, na relação entre o que é natural e o que é espiritual. E se a gente puder falar extensivamente, na relação com o amor.